Nosso próximo assunto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve dizer ao Supremo Tribunal Federal que ainda não fez a leitura para abrir a CPI dos atos antidemocráticos porque as assinaturas devem ser refeitas. Pacheco discutiu o assunto hoje com líderes partidários. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, deu um prazo de 10 dias para o presidente do Senado se manifestar sobre instaurar ou não a comissão. O repórter Leandro Magalhães tem os detalhes. Leandro, boa noite. Oi, Raquel, muito boa noite para você, boa noite a todos. Raquel, essa reunião com os líderes aconteceu justamente aqui na presidência do Senado mais cedo. Nessa reunião foi discutido aí um requerimento, um pedido de abertura da CPI. Aí vale destacar que esse pedido da CPI do Senado é da senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso do Sul. Por que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alegou isso? Afirmou que a senadora precisa refazer, colher as assinaturas para poder fazer a leitura no plenário do Senado, para poder atender justamente aí o pedido de informação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ora, esse requerimento, esse pedido de abertura de CPI do Senado pela senadora Soraya Tronic foi feito na legislatura passada, ou seja, antes do dia 1º de fevereiro. E em função disso, há senadores que não foram reeleitos. Então, por isso que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele falou aqui para os líderes, não falou oficialmente ainda essa informação, mas segundo o que a gente apurou da CNN, com os líderes dos blocos, nessa reunião, foi que ele disse que é preciso ser refeita a lista, ou seja, colher novas assinaturas. Vamos acompanhar uma fala do presidente do Senado mais cedo. A comissão parlamentar de inquérito foi requerida na legislatura passada, com as assinaturas suficientes, com fato determinado. Agora, nós, naturalmente, precisamos consultar aqueles senadores que assinaram a CPI sobre a manutenção e a ratificação dessas assinaturas, porque houve uma mudança de legislatura. Então, havendo essa ratificação, será feita a leitura do requerimento no plenário. Não há nenhum tipo de demora por parte da presidência do Senado, porque sequer a oportunidade de uma sessão para leitura acontecer. Em outra frente de ação, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, disse à CNN que está confiante da criação de uma CPI mista para investigar os atos criminosos. Como está a articulação para esse pedido da Câmara, Leandro? Raquel, muito forte. Por exemplo, mais cedo houve uma movimentação muito grande de parlamentares da oposição aqui no Senado para poder tentar pressionar já a instalação dessa CPI mista. Aí vamos explicar. Eu conversei com o deputado André Fernandes e ele me disse que está confiante, os parlamentares estão confiantes. Por quê? Porque é uma CPI mista, que é diferente da CPI do Senado, essa sobre a qual a gente falou, da senadora Soraya Tronic. Essa CPMI, ela conta com assinaturas, 189 assinaturas de deputados federais e 33 senadores, ou seja, Câmara e Senado ao mesmo tempo. E o regimento interno da Casa, Raquel, do Congresso Nacional, para falar, ele diz o seguinte, que a CPI mista tem que ser instalada de imediato. Só que requer a leitura do presidente do Congresso, que é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, requer a leitura desse termo na sessão do Congresso Nacional. Lembrando que sessão do Congresso Nacional é quando há a sessão plenária dos deputados e senadores juntos. Geralmente essa sessão do Congresso ela acontece uma vez por mês e é já para poder analisar os vetos presidenciais. Então, para poder essa CPMI, que já tem assinatura, já foi protocolada ontem, segundo o deputado me falou, já pode ser lido já numa sessão do Congresso Nacional. Agora, uma informação em primeira mão aqui para o Arena. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele não falou ainda oficialmente aqui à imprensa para os jornalistas, mas eu conversei com alguns líderes que estavam nessa reunião, que disseram que o Rodrigo Pacheco comentou sobre isso na reunião e falou que vai fazer a leitura na sessão do Congresso. Agora ainda não há uma data marcada para a sessão do Congresso, cabe a ele agendar e marcar. Eu volto ao estúdio, Raquel. Obrigada, Leandro. Boa noite para você aí em Brasília. E o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, afirmou mais cedo à CNN que o partido busca diálogo com outras legendas para que deputados não assinem ou retirem do pedido sua assinatura para criar a CPMI. Vamos ver esse trecho. Então, dispensar energia com outras coisas que não sejam os temas que mexem com a vida das pessoas
não faz parte da minha pauta, não faz parte da pauta da bancada do PT. Nós estamos fazendo, inclusive, um esforço muito grande com os líderes dos outros partidos. O líder do governo, Zé Guimarães, hoje já dialogou conosco. Para quem, talvez de forma desavisada, assinou essa CPI, ainda em tempo, retire a assinatura. Joel, é uma confusão de manobras, né, no Congresso, é a assinatura que tem que ser refeita, a comissão que ainda não se instalou, mas o fato é que estão postergando a abertura dessa CPI. E aí, o que eu queria tentar explicar para quem nos assiste, eu queria imbuir você dessa missão por que o governo é contra uma CPI que vai investigar os atos golpistas e a oposição, que é mais ligada ao bolsonarismo, é a favor, porque dá um nó na cabeça das pessoas isso. E me deu um nó quando eu fui olhar as assinaturas do pedido da CPI do Senado, que eu fui olhar as assinaturas ali. Tinha tanto senadores do PT e de legendas aliadas, quanto senadores do PL e opositores, ou seja, cada um estava vendo uma coisa diferente ali. Me parece que o deputado Zeca Dirceu está trazendo os partidos de esquerda dizendo, olha, vamos entrar na linha aqui, essa CPI, no fundo, se ela passar, vai ser uma tentativa, evidentemente política, dos partidos de oposição de resgatar aquela ideia que correu algumas semanas atrás, ainda corria, de que o governo poderia ter parte nos atos antidemocráticos, porque sabia que ia acontecer, porque ia usar isso de maneira maquiavélica. Eu não vi até hoje nenhuma evidência concreta disso. E eu imagino que, se não acharem fizerem a CPMI, como querem fazer, e não acharem nada, vai pegar bastante mal para a oposição, porque vai desnudar que era uma manobra puramente política, sem nenhum mérito. Mas me parece que tem gente da oposição ao governo, da direita bolsonarista, tentando isso. É um pouco similar àquela ideia dos infiltrados também. Tá? Um jeito de tentar jogar na esquerda o que aconteceu no 8 de janeiro. Duvido que vá colar, mas deputados e senadores de esquerda que estavam nos pedidos da CPI ou da CPMI podem acabar colaborando com isso aí. Essa teoria dos infiltrados cola, Hélio? Que infiltrados? Do Nos governo? atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas pode haver outras coisas a serem investigadas. Eu mencionei ontem aqui, por exemplo, o que o Flávio Dino efetivamente sabia naquele dia? O que as guardas dos edifícios, dos três poderes, sabiam naquele dia exatamente? Por que as prisões preventivas estão se estendendo tanto para tanta gente? Por que não se julga? Sei lá, tem motivo. A gente sabe que CPI costuma ser um circo. Mas o que eu acho escandaloso é esse tipo de obstaculização que está havendo pelo Pacheco. Já havia as assinaturas, é um direito das minorias, tem que ser instalada. Isso tudo é uma tentativa de voltar ao passado, inclusive falando, não, vocês têm que ratificar o que vocês assinaram, foi o que ele falou ali. Você assinou um tempo atrás, não, agora mudou de legislatura, eu preciso que você assine de novo, tem certeza? Enquanto o Zeca Dirceu do PT está falando, você tem certeza que vai assinar? Ou seja, isso é uma enorme manobra escandalosa para não fazer valer um direito das minorias. Tanto é que o próprio Supremo Tribunal interveio. E perguntou, não, como assim? O que está acontecendo? Você tem que instalar a CPI. É escandaloso. Mas o Zeca Dirceu fazer isso não me parece errado. Ele está dizendo, olha, fica claro aí, você que é de esquerda e que assinou, você está assinando um negócio que no fundo vai já assinou um palco político. Isso, mas assinou e mandar para retirar, ainda está em tempo de retirar. Falaram que assinaram no calor da emoção, Você está ajudando, é algo que vai ser um obstáculo aí para o governo, Sim, Joel, pense bem. O que o Rodrigo Pacheco está fazendo, por outro lado, daí já se aproxima mais de algo realmente inaceitável, porque ele, como presidente do Senado e presidente do Congresso, ele tem a obrigação de pautar aquilo lá que foi entregue. Claro, parece que ele conseguiu uma defesa técnica do que ele está fazendo, mas a gente sabe muito bem que ele está tentando atrasar o negócio. Ali, sim, o Zeca Dirceu chamar os deputados de esquerda para esclarecer, conscientizá-los do que está por trás da CPI, acho que é parte do jogo político normal. Mas ele está fazendo isso porque o Pacheco está ganhando tempo para permitir que pessoas retirem algo que já é líquido e certo. A reunião do Congresso, mas a sessão do Congresso realmente ainda não é para agora, né? De leitura. Quando é que vai ser? Onde vai ser a leitura? De leitura. É outra tecnicalidade absurda. As condições prévias para a instalação já estão dadas há bastante tempo. Gabriela, está sendo desrespeitado o direito das minorias, né, com a demora da instalação dessa CPI?
O Pacheco deu uma explicação aí razoável, né, que o pedido tinha sido feito. É engraçado que agora que eu entendi, assim, ontem a gente até tinha debatido um pouco sobre isso, tem a diferença, né, porque o pedido foi feito pela Soraya na legislatura anterior, então, com relação à CPI do Senado, ele está no prazo, mas aí nesse meio tempo, quando ficou esse imbróglio, veio a decisão do Gilmar e tal, o pessoal da oposição aí sim correu e se juntou para pedir essa CPI mista, né, que envolve a Câmara e o Senado. Me parece que o pedido da Soraya inicial não tinha essa intenção, né, que o Hélio está falando, de minorias, de oposição, enfim, não tinha essa intenção que me parece que agora mudou, entendeu? Essa CPI, eu estou com a impressão que vai ser uma forma da oposição, do PL, né, da turma que incentivou os atos golpistas, inclusive, dos deputados que têm alinhamento político-ideológico com as pessoas que estão presas e que fizeram esses atos golpistas, de deturparem, de criarem uma nova narrativa, né, de usarem essa CPI para fazer barulho, né? E, enfim, usar essa CPI, inclusive, não sei se é direito das minorias, Hélio, usar a CPI para fazer atos antidemocráticos, para fazer fumaça em cima do que aconteceu, para apoiar os atos antidemocráticos, para querer jogar a culpa no governo que foi vítima desses atos antidemocráticos. Não sei se isso é respeitar direito da minoria ou se o Pacheco não estava antevendo já que eles vão querer fazer um barulho, disputar narrativa, dissimular fake news, tudo de novo, né? Não sei. Quer desempatar, Raquel? Eu concordo com a doutora no sentido de que a CPI vai dar palco, né? Eis o temor do governo, né? Que a CPI dê palco para a oposição logo no começo do governo. E o PT está muito escaldado com questões de CPI, teve CPI dos Correios que trouxe muitos problemas para o PT, né? Então não quer que isso se repita. Agora, eu acho aqui para nós que a CPI é redundante, porque os atos antidemocráticos já estão sendo investigados pela Polícia Federal, já estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e até pelas Forças Armadas. Elas também têm um inquérito investigando a possível participação de integrantes. Então, assim, os atos terroristas já estão sendo investigados. Para que o Congresso Nacional vai se mobilizar com tantas votações importantes a serem feitas, vai se mobilizar para também investigar algo que já está sendo investigado? A exaustão. As CPIs são palcos políticos, mas elas também costumam trazer revelações importantes. Uhum. CPI da pandemia foi um exemplo claríssimo disso. Sim. Foi um palco político, muitos políticos dali saíram, senadores e se elegeram governadores, mas trouxe revelações muito importantes para a população brasileira. Qual o paralelo que você faz com isso que a Raquel falou? Eu acho que pode, concordo com você, eu acho que pode trazer revelações, sim. E a gente tem uma figura aí, que é o Marcos Duval, que pediu muitas vezes essa CPI, que ele diz que tem muita coisa para falar. Então, o palco adequado... É só que ele muda de ideia toda hora, né? De versão, de opinião. Você pode ter certeza que só tem palco político e não conteúdo, mas é parte do jogo. Parte do jogo é essa. Ele combina muito com o circo, que normalmente é uma CPI. Mas, vamos lá, todo o governo lá atrás, toda a oposição ao governo, instala a CPI, faz uma pressão no governo, traz alguma novidade, pode não ser muito, porque tem investigação, mas todos têm esse direito. Agora não quer ter? Nesse governo não pode. Todos os outros tiveram a tal da CPI. Não, aí está errado. É um direito constitucional, é um direito das minorias no sentido de que uma quantidade menos que majoritária de assinaturas provoca a necessidade da instalação, e a CPI tem o seu regimento como deve ser. Não que eu concorde com como o circo normalmente procede, mas que esse direito está líquido e certo, sim. Por que nos outros governos pode e agora não pode? Eu acho esse um bom ponto. Há um equilíbrio de circo político e de conteúdo nas diversas CPIs. Essa eu apostaria que vai ser 99% ou 100% circo político, conteúdo real de descoberta, acusação, zero. Mas, se um número de deputados ou de senadores tem as assinaturas, não deve caber ao presidente da casa decidir se vai ou não, porque é justamente a arma que a minoria de oposição ao governo, de oposição à coalizão do governo, pode usar para investigar. Agora, também espero que se usar mal, se usar só para atravancar o governo, só para fazer circo político e palanque, que também
paguem o preço político junto à população depois, que não está aqui para ver circo. Gabriela, quer falar? O Joel me representou hoje, então... Não precisa.